Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É já no próximo dia 9 de novembro, sábado, que se realiza no Liceu Camões, em Lisboa, o segundo Fórum Liberdade e Pensamento. Uma iniciativa que arrancou o ano passado e que este programa destacou na altura, então através da presença de um dos seus principais mentores, Amandio Silva. Este ano a grande atração é a atriz e minha convidada especial, Maria do Céu Guerra. Muito bem-vinda, Maria do Céu, muito obrigado. Olá. É uma honra, um grande prazer tê-la aqui comigo e na RDP Internacional. Passando este ano os centenários dos nascimentos dos escritores Jorge de Sena e Sofia de Melbrenner, vai haver, e desminta-me se não for o caso, um encontro imaginário entre os dois. De que forma? E da autoria de Hélder Costa. É verdade, sim, senhora. Nós, no dia 9, estaremos no Liceu Camões a fazer um encontro imaginário sobre estes dois grandes génios da literatura portuguesa. É uma correspondência muito interessante e que foi publicada já em várias edições e que é um retrato daquele tempo carregado de censura e de combatezinhos intestinos que a falta de liberdade sempre provoca, não é? E é realmente um retrato de um país cercado de limitações, visto por estas duas criaturas, uma em Portugal, a Sofia, que nunca saiu daqui, e o Jorge de Sena, que esteve primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. É um retrato da vida de cá, das aspirações de lá, daquilo que se espera, daquilo que se escreve, daquilo que se quer de um país que não tem nenhuma hipótese de lhes dar aquilo que eles mais prezam, que é a liberdade. E de que forma é que é expresso esse sentimento através das respectivas escritas? Pois o José Manuel Mendes, ator e professor por acaso no Camões, não por acaso. Nada acontece por acaso. Não por acaso. Fará o José Manuel, o Jorge de Sena, e eu farei a figura da Sofia. E, como em todos os encontros imaginários que o Hélder cria e produz, nós representaremos aquelas pessoas o melhor que pudermos, tentamos interpretar, entrar nos... Conheceu-a? Conhecia mal, conhecia. Tive com ela 2 vezes, não se pode dizer que foi conhecimento. Conhecia num dia 10 de junho, em Évora, que ela, num grupo de meia dúzia de pessoas, dizia: eu gostava tanto de dizer o meu poema a Camões e não o tenho aqui. E eu disse-lhe: eu sei de cor. E ela ficou: se quiser eu escrevo num papel. Por acaso sabia de cor. E escrevi-lhe. E ela, enfim, sincera como sempre, diz: isto aqui não é assim, isto aqui está errado. Antes propriamente de me agradecer a disponibilidade. Isto aqui é uma coisa. É que eu fiz 2 edições, explicou logo tudo muito bem explicado. E Maria só disse: mas isto é da primeira edição. E é verdade, e era verdade. Não, era realmente uma escritora. Acho que de facto do feitio, ao que dizem, não era do lenço para se assoar, não é verdade? Sim, a minha experiência foi essa, o que não me tira o grande entusiasmo e paixão pela sua escrita. E por Jorge de Sena, o que é que recorda dele? O Jorge de Sena não o conheci. Porque ele esteve exilado, de facto, muitos anos e muito novo. Sim, não o conheci, mas eu acho que o Jorge de Sena é uma grande voz do século XX, é uma grande voz da poesia portuguesa, além de ser um grande poeta, mas é uma figura ética, uma figura de referência que devia ser aprendido de cor. Agora toda a gente tem medo de ensinar de cor. Por quê? Não sei, mas a escola e o teatro não, mas a escola a aprendizagem de cor de textos deixou de ser praticada. Porque há a prática do teleponto nas escolas também? Não sei. Por exemplo, em França e Inglaterra, as pessoas não saem dos estudos secundários sem saberem 2 ou 3 textos de cor, Parker. Já não vamos falar dos Lusíadas. Já não vamos falar dos Lusíadas. Embora o
os finais de cada canto deviam ser aprendidos de cor, que é a parte ética. Pronto, mas isso é outra coisa. Bem, não vamos ficar a falar de literatura. Não, já vamos regressar a Maria do Céu, porque este encontro imaginário entre o Jorge de Sena e a Sofia de Melbrana é apenas um dos momentos deste segundo Fórum Liberdade e Pensamento, porque há mais, há teatro, há cinema, há debates, etc. Moema Silva, muito bem-vinda. Moema é da organização deste fórum. Que outros momentos estão previstos para este dia 9 de novembro, entre as 9h30 da manhã e as 8h30 da noite? Olá, Germano. Obrigada pelo convite para podermos falar outra vez aqui sobre o no fórum. No segundo ano, exatamente. No segundo ano. Então, para começar, eu queria só acrescentar que a filha do Jorge de Sena, a Isabel de Sena, vai estar também presente connosco lá no Liceu Camões no dia 9. Como diriam os miúdos de hoje em dia, é uma grande cena. É uma grande cena, porque nós demos, da mesma forma que ano passado, as salas onde vão decorrer os vários debates têm nomes de personalidades e o Jorge de Sena, naturalmente, dá nome à sala onde Ou seja, são em simultâneo. É tudo em simultâneo. O que é uma chatice. Porque nós queríamos participar e ver de todos eles e não conseguimos. Pois, isso é complicado, mas tem que haver ali uma escolha, porque nós vamos falar de ambiente, corrupção, direito ao descanso, migrações e refugiados, obscurantismos, violência doméstica. Vamos ter ainda uma sala de jovens em que vai haver uns debates promovidos pelos próprios, e um deles é sobre a Amazónia e a questão ecológica no Brasil. Não podia estar mais atual? Nada. Todos estes temas foram pensados mesmo pela sua atualidade. Até na sala das crianças, que é uma inovação este ano, vai haver atividades relacionadas com a liberdade e uma peça sobre educação ambiental, uma peça de teatro infantil sobre educação ambiental. Portanto, o fórum mantém o mesmo espírito do ano passado, que é o de ser transversal a várias gerações e de fomentar a liberdade com pensamento crítico anexado. Mas há aqui um tema que atravessa todos eles, que é a emergência dos populismos no mundo. Ou seja, nós temos muita gente neste momento a mandar no mundo, caso do Jair Bolsonaro, no Brasil, que nos causa algum embaraço e algum desconforto. Não sei se partilhas esta opinião. Lógico. Logicamente, sim. Isso vai ser abordado, não é? Nós temos, digamos, uma vertente política também de conscientização dentro deste fórum, que não nos deixa de maneira nenhuma ficar à margem do que se passa no mundo inteiro. Aliás, o texto de introdução da Comissão Organizadora justamente apela, não é, a que quando emergem as devoradoras chamas dos fascismos, dos populismos e outros ismos tão diversos, é preciso que nós entremos na luta e voltemos a ter palavra ativa, não é? E podemos dar também palavra ativa, neste caso, aos introdutores, aos moderadores das salas. Nós vamos ter figuras... Aos atores, aos artistas. Eu isso ia deixar para o final, que é a parte da cultura, não é? Porque nós acabamos... Moema, e porquê é que deixamos... E Maria do Céu, por favor, intervenha. Porquê é que deixamos a cultura sempre para o fim? Cá está. Porque é o melhor. Ok, pronto. É uma desculpa política. É tão bom que até nos podemos esquecer dela. Não é verdade. Não é o teu caso. E ela está sempre presente em todos nós, diariamente. Não é verdade. Até porque no fórum vai haver animação musical, cultural, durante todo o dia no ginásio do Liceu Camões. Há performances de artistas plásticos, de música alternativa. Vamos ter um fórum multimédia sobre uma exposição muito interessante sobre o feminicídio, que também está bastante atual, não é? E, portanto, a cultura, digamos, permeia tudo isto. Vamos ter uma sala de cinema, que também é uma estreia no fórum. Posso já adiantar que vai passar que filmes? Vamos estrear um filme que acabou de ganhar no último fim de semana o Prémio de Educação Ambiental no Cineeco, que é o Festival de Cinema Ambiental Internacional que se realiza anualmente. É um filme chamado Gênesis 2.0, é a nossa estreia no fórum, porque é um prémio dado, este prémio é oferecido pela Associação Mares Navegados, que é uma das associações, juntamente com a Associação Abril, com a Associação José Afonso, Instituto de Camões, Câmara Municipal de Lisboa, que
apoiam este fórum e que são parceiras na organização deste fórum. Então essa sala de cinema vai estrear com um filme inédito ainda, que acabadinho de ser premiado no Festival de São. E não podia ser melhor. Obviamente que falámos no Jair Bolsonaro. Maria do Céu, este ano recebeu, e parabéns por isso, o Globo de Ouro de Mérito e Excelência, e no discurso houve duas tónicas dominantes: a defesa da liberdade, e falou de Fernanda Montenegro, a atriz brasileira que celebrou recentemente os seus 90 anos. Estamos a viver uma situação de ameaça no mundo? Concretamente no Brasil? Estamos sempre a viver uma situação de ameaça no mundo, mas agora mais. Agora mais porque os populismos, agora chama-se populismos, eu acho que há um abrandamento, apesar de tudo, nesta palavra, porque o que na verdade está aqui presente são vertentes fascistas, de política fascista. Coisas encapotadas? Encapotadas, evidentemente, porque há uma gravidade tremenda que é a apropriação destes governos dos tribunais e da justiça, não é? A apropriação que Bolsonaro e também o Trump e também e outros fazem da justiça que tem que ser realmente independente, não é? E como se preparam os golpes e como se preparam os impeachments e como se preparam a maneira de nunca poder haver um voto no Parlamento contra o que se está a passar, porque os deputados estão escolhidos, as figuras estão decididas sobre o que é que Mas vai há fazer. quem diga que ele foi democraticamente eleito. Não, mas não foi. Mas sabemos Não que não foi. foi. Como é que ele foi democraticamente eleito se há uma preparação de mais de 2 anos para chegar ao poder e prender o Lula, para que o Lula não pudesse, pela voz do povo, ganhar as eleições. Como é que isto é possível? Isso está provado, há documentos, há um filme maravilhoso, A Vertigem da Democracia. Como é que é? A Vertigem da Democracia. A Vertigem da Democracia. Desse algum filme proibido no Brasil. Claro, tudo agora é proibido no Brasil. É um filme que eu aconselho, que está na Netflix, passa a publicidade, mas que feito por uma realizadora que pertence por família e por crescimento aos dois lados. Ela é a neta de um grande homem de poder e de capital no Brasil, que portanto que estará do lado do Bolsonaro e da perda da liberdade e das garantias, e é filha de 2 combatentes estudantes, companheiros da Dilma. Portanto, ela acompanhou desde pequenina o crescimento destas... Está mesmo dividida. É um filme maravilhoso. Como é que se chama? Só para Democracia em Vertigem. A Democracia em Vertigem. Portanto, descubram este na Netflix e eventualmente em outras plataformas. Que mundo é que se prepara, na sua opinião, Maria do Céu, que mundo é que se prepara para chegar agora com a nova década de 2020? Eu sou otimista, não é? Eu acho que o que está a acontecer tem a muito breve prazo uma grande contestação e uma grande reviravolta. Eu sou otimista. Eu não acredito com a liberdade que já tivemos, porque o mundo viveu em liberdade. Digamos que a Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, digamos que os países, depois das ditaduras, usufruímos e vivemos-la de uma liberdade que não nos deixa ser inocentes. Já, a gente neste momento sabe o que se está a passar e as coisas só se conseguem pelo lado da direita, da extrema-direita, mentindo. O problema é que, digamos que o mundo criou uma grande tolerância para a mentira. É a pós-verdade. Em nome de quê? Da economia? Em nome da economia, em nome de fazer branquear coisas que não... Da economia, sempre da economia, não é? Branquear situações que não convêm, em nome do combate à verdade. Basicamente é isso, não é? E que temas é que preocupam hoje em dia? Estamos a falar do politicamente correto, por exemplo, falámos das questões ambientais na Amazónia.
é apenas uma delas, a violência doméstica e a violência sobre as mulheres, que este ano de 2019 tem sido absolutamente infernal aterrador. Neste sentido. Aterrador. E os próximos nada nos diz que não será pior. Eu acho que há um perigoso abrandamento da justiça em relação a estes casos. Quer dizer, um homem que entra em tribunal ou na polícia porque matou a mulher, ou porque tratou mal a mulher, ou porque está acusado de violência doméstica, não pode sair impune, não pode ser... Há também nas instituições um encolher de ombros para isso. O mundo continua a ser machista. Há pessoas que não o são. O mundo, em geral, continua a ser machista. Fez isto, alguma razão tem. Aconteceu isto, as mulheres também querem liberdade. Quer dizer, isto provoca-se isso. E isso vem das mães. Mas em pleno século XXI... Vem das mães que criam os filhos a serem machistas. Mas em pleno século XXI ainda se sente esse sentimento? Claro que sim, claro que sim. Nós não somos todos nascidos e criados numa grande cidade e não somos todos urbanos, apesar de que muita dessa violência passa-se nas grandes cidades. Mas há uma grande violência também fora das urbes, no interior dos países. Do homem para a mulher e também da mulher para o Sim, homem. Mas também da mulher para o homem, mas numa percentagem tão menos expressiva. Sim, e obviamente expressiva. E é muito mais escondida, até por causa de preconceitos e de medos. E de que forma é que o teatro de intervenção, porque a Maria do Céu é uma atriz que sempre defendeu causas, de que forma é que podemos alertar para este tipo de situações? Nós estamos sempre a alertar para essas coisas. Eu acho que o teatro não deve trazer soluções, deve levantar problemas e mostrá-los. E deve questionar coisas. A arte a gente não deve apresentar-se em fórum nenhum, nem em nenhum palco, a dizer eu tenho aqui uma mão cheia de soluções para vocês. Acho que a gente deve levantar problemas, deve pôr as questões da justiça, as questões da verdade, as questões da liberdade, devem ser colocadas a cada pessoa que está no palco e a todos. E que está em frente do palco, diante de um palco. Os espectadores. Portanto, é isto que eu penso. Eu penso que os populismos, penso eu que têm a sua vida a prazo. Porque vai ter que se demonstrar, as mortes na rua aumentaram no Brasil desde que está o Bolsonaro. Na América Latina? Na América Latina, em todo o lado, está tudo autorizado. O pulmão do mundo está a ser devastado. Com um fechar de olhos do mundo também, porque o mundo está a fechar os olhos, está a acontecer. E isto vai acabar, não vai chegar ao termo dos mandatos e da brutalidade com que estão a tratar o homem e o mundo. O homem e a natureza. Moema, este segundo Fórum Liberdade e Pensamento, pode de alguma forma contribuir também para mexer um bocadinho com os nossos pensamentos e as nossas ações? É essa a ideia. Na verdade é assim, diz que a liberdade sem pensamento crítico, ela pode ser apenas uma obediência inconsciente. Então, promover a reflexão sobre a liberdade, as fronteiras da liberdade, os perigos que a liberdade corre hoje em dia, estamos a falar de democracia que é posta em causa. Isso vai tudo ser falado neste fórum, é para isso que este fórum existe, para pormos-nos todos a pensar e para mobilizar especialmente as gerações mais jovens, que são as que vão herdar este mundo, não é? É que ainda tem alguma... os jovens não são todos iguais, obviamente. Claro que não. E o facto de ter existido o ano passado o primeiro fórum, que foi uma experiência, foi tirar um bocadinho barra à parede para ver se pegou mesmo. Pegou. Podes-me fazer rapidamente o resumo e o balanço do que foi absorvido nesse primeiro fórum há pouco mais de um ano? Posso, mas deixas-me só fazer aqui uma interrupçãozinha Diz. em relação a duas coisas que a Céu falou.
Em relação à violência doméstica, nós estamos a tentar no fórum que isto seja visto também um pouco sobre o ponto de vista da violência familiar. Porquê? Porque também temos vítimas crianças, vítimas idosos e, claro, muito menos... Abandono e solidão. Sim, tudo isso vai ser discutido, não é? Porque faz parte deste mundo, exatamente, infelizmente. Portanto, vamos ter duas especialistas. Vamos ter a doutora Raquel Girão, que vai falar pela APAV, e a doutora Manuela Tavares. Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E também a UMAR, também vai estar representada pela doutora Manuela Tavares. São pessoas que têm realmente consciência, não só a nível estatístico, mas que têm consciência na pele do que é que se está a passar, da mesma maneira que pedimos, por exemplo, ao Miguel Duarte, que teve o voluntário que esteve envolvido naquela situação caricata, não é? Esteve envolvido, ainda está. E ainda está. Ainda continua em jogo, não é o julgamento dele, mas que vai também dar o seu contributo para falarmos dos refugiados. Enfim, temos na área do ambiente, que estávamos a falar da Amazónia, temos a representante da Climáximo, Alice Gato, temos o João Reis, que vai falar por um grupo muito ativo, que é o Extinction Rebellion, que existe em vários pontos da Europa e que também tem uma representação em Portugal, além do professor Luís Ribeiro, que também é versado aqui no tema do ambiente. Enfim, quando nós procuramos trazer para o fórum estas pessoas que têm uma visão bastante global destas questões e que vão poder transmitir isso nos debates, não é? Nós estamos também a tentar promover essa reflexão sempre. Não queremos um debate em que as pessoas vão só para lá dizer, olha, comigo foi assim ou comigo foi assado, mas que nos consiga... Basicamente dizer uma série de banalidades que depois se esvaziam no final de cada intervenção. E essa foi, digamos, a lição do nosso primeiro fórum. No final do primeiro fórum, e desta vez vai acontecer a mesma coisa, nós temos uma cerimónia de abertura e depois temos uma cerimónia de encerramento, e antes da cerimónia de encerramento há a conclusão dos debates. Temos os moderadores, relatores de cada sala, e são várias salas, não é? Como eu já referi. Em simultâneo. Em simultâneo, e que vão fazer um resumo do que é que foi dito. Isso portanto, fica escrito, fica arquivado. Não, e depois transforma-se numa brochura, que no caso temos o apoio da Câmara Municipal, não é? Para fazer a sua composição. Vira um livrinho que nós podemos guardar e no qual estão todos os textos dos introdutores e tudo mais. Entretanto, vai-se fazer a mesma coisa com este segundo fórum, portanto, fica sempre uma referência, um documento do que é que aconteceu ali para consulta. Além disso, todas as informações do fórum, neste momento, já estão disponíveis no Facebook, pela Liberdade e Pensamento. Temos uma página do fórum, que é a página do evento, chama-se Segundo Fórum mesmo, pela Liberdade e Pensamento Crítico. No Instagram é Liberdade e Pensamento e no nosso site oficial pela liberdade.org. Aqui as pessoas conseguem ter acesso já ao que é que se vai passar neste segundo fórum e escolher qual é que é os debates que mais lhe interessam, como organizar-se para justamente poderem estar presentes e de maneira também a pré-inscreverem-se para verem o espetáculo que se chama Abraço no Palco, com o qual finalizamos o fórum e que começa justamente com este encontro imaginário da Sofia e do Jorge de Sena, na qual a Maria do Céu participa. Portanto, não podia fechar da melhor maneira. Chave de ouro. E a seguir temos a parte musical, que os nossos convidados este ano são o mestre António Chainho, os Couple Coffee, que é a Luanda Cosetti, uma grande amiga minha, que é filha do saudoso Alípio de Freitas, com o marido, o Norton Dael, que é baixista, e o Ronquial, que se associa porque a causa do ambiente é muito presente e ele é um ecologista convicto. Eu sei, porque já passaram todos por aqui, já falaram todos nesse aspecto. Isto tudo para encerrar este segundo Fórum Liberdade e Pensamento Crítico, 9 de novembro, no Liceu Camões, em Lisboa, 9 de novembro de 2019. Ora, este foi justamente um ano que foi de ouro para a Maria do Céu. Para além do Globo de Ouro de Mérito e Excelência, Prémio de Melhor Atriz da Europa. Quem é que atribuiu e quais as razões invocadas, Maria do Céu? Isso é exatamente quando eu cheguei à Macedónia para receber o prémio. Estava no aeroporto o diretor do festival e do evento. E eu disse, why me? E ele riu-se muito, disse, good question. E começámos a falar. Realmente foi uma grande surpresa. Respondeu ou não?
Explicou-me porquê. Bem, aquele prémio é atribuído na Macedónia com o fim de unir e pôr a dialogar as pessoas dos Balcãs com o resto da Europa. Portanto, eles todos os anos permeiam atores e escritores da Europa que vão à Macedónia encontrar-se com sérvios, croatas... Só uma pergunta, ele alguma vez a viu atuar? Não, ele depois explicou-me a história. Ele disse-me que ele foi embaixador da Macedónia em Portugal, não residindo aqui, estando em Paris, onde era também embaixador da Macedónia. E lá conheceu o Augusto Boal. E quando o Augusto Boal lhe explicou que tinha estado 3 anos em Portugal a trabalhar com uma companhia, a companhia era a Barraca, e ele falou-lhe de mim. Deve-lhe ter dito bem, porque ele guardou essa memória. Depois, ele veio a Portugal e conheceu o Vasco Graça Moura, que foi o primeiro premiado português deste acontecimento. Mas não é só para atores, então? Não. Foi já premiado o Manuel de Oliveira, portugueses, o Manuel de Oliveira, o Vasco Graça Moura e eu. E Abriu do Céu? Sim. A mulher, nem podia ser de melhor. E eu suponho que também o Vasco Graça Moura lhe terá falado de mim, não sei. Ele nunca me viu atuar. E devem ter falado imensamente mal, segundo. Pois, imagino. Mas logo em janeiro, o ano abriu logo com um prémio. Foi o prémio Vasco Graça Moura, justamente, para a cidadania cultural. Exatamente. Esse, para mim, foi uma enorme surpresa, de facto. Quem é que o atribui? É um júri que eu só sei que faz parte o José Carlos Vasconcelos. Não conheço mais ninguém, não sei. Os restantes jurados. E foi um espanto, uma coisa que fiquei... É um prémio que visa, homenagear principalmente o Vasco Graça de Moura, através de um prémio que se dá todos os anos de cidadania cultural, e depois quem é homenageado. O que eles dizem, objetivamente, querer premiar, é a intervenção cidadã na área da cultura. Portanto, nunca é, e felizmente, a melhor atriz. Não é a melhor atriz, não é o melhor trabalho. É uma pessoa que, por uma soma de intervenções e de trabalhos ao longo da vida, se revelou ligar absolutamente a cidadania. Mas obviamente o caso da Abriu do Céu, é mais de quantos anos de carreira nesta altura? Desde o primeiro? Não é felizmente um prémio de carreira. Não é. Eu não gosto nada de prémios de carreira porque parece que estão a encerrar a carreira. Agora fica quieta aí. Não é um prémio de carreira. É um prémio de vida que pode ser dado no fim da carreira, no meio da carreira. O Vasco Graça Moura não era uma pessoa para ir fechar as portas, não é? E esteve lá na Macedónia e nos Balcãs, onde fez vários recitais e várias coisas, quando lhe foi atribuído a primeira vez o prémio da Europa. Aqui, neste caso, eu fiquei muito contente, até porque é um prémio dado por portugueses que me conhecem e que me honra muito, naturalmente. A reforma é uma coisa em que pensa que a preocupa ou nem por isso? Ou não tem tempo sequer de refletir? Eu acho que faz parte de uma profissão, de uma arte, que não tem tempo de acabar. Não tem tempo porque tem muito que fazer. E não tem tempo... Felizmente. E não tem tempo porque há trabalhos e há personagens e há coisas... As pessoas até estarem vivas são representadas em cena. E, portanto... Claro que não há tantas obras sobre pessoas velhas como sobre os jovens apaixonados. Já se sabe. É menos atraente, já se sabe. Mas há muito trabalho. Mas há
A avó do do jovem apaixonado às vezes está a espreitar à porta. Não, é um bom trabalho. Os gatos não têm vertigens, ouvi dizer. Sim. Eu gostei muito de fazer esse trabalho. Com o João Jesus. Com o João Jesus, um grande jovem ator. Eu acho que ele para o grande público revelou-se aí, nesse filme. Sim, ele é um ator e é um miúdo estupendo. Gostei imenso de trabalhar com ele. Ele fazia-lhe perguntas enquanto jovem ator para uma veterana? Não, se calhar fazia-lhe mais perguntas a ele. De que género? Como é que vamos fazer isto? Como é que achas? O que é que achas da cena? Coisas assim, eu não ponho a idade eu acho que a gente, quando começa um trabalho, está sempre a começar alguma coisa de novo que não traz consigo nada adquirido. É do zero que se parte para qualquer trabalho na televisão, no teatro ou no cinema. E é muito melhor pensarmos assim do que pensarmos, eu já cá ando há 50 anos, eu sei o que é que vou fazer. Não sabemos. Isso de puxar os galões parece-me que é sempre um bocadinho errado, não é? Sim, mas além disso, o estar convencido interiormente que para a arte, que isto é uma arte, além de ser uma profissão, a experiência ou o chamado saber fazer conta muito. Eu acho que é muito perigoso isso. Quando eu comecei era assim. Era uma velha tinha carrapito, uma tia era chata, uma empregada era boçal, os estereótipos. Agora já deixou de ser, a gente já sabe que uma empregada doméstica é uma cada uma tia é uma cada uma avó é uma cada uma, portanto não há leis, não há regras para fazer. A única regra é estudar, pensar nas contradições daquela pessoa, pensar como é que ela é no mundo, se tem um papel positivo ou negativo. Não há sobretudo na televisão, um estereótipo em relação a determinadas atrizes. Por exemplo, Adelaide de João só poderia fazer de empregada doméstica. Claro, mas isso foi assim. Mas isso é ditado por quem? Pelos produtores, pelos autores? Pela cabeça das pessoas que se vai formando assim. Mas está errado. Está erradíssimo. Porque não dão oportunidade de fazer outro género de papéis. Exatamente. E além disso, não é? O que é que vais fazer? Uma velha. Mas que velha! Sim. Uma pessoa chega à velha de acordo com o que viveu, o que foi, e cada um é um. Portanto, não entrem por aí, por amor de Deus. Como é que as pessoas como se simplifica as coisas e ao simplificar demais. Se empobrece. Não é? Se empobrece. Pode-se falar naquele papel, por exemplo, no teatro. O teatro é muito efêmero. Quem viu, quem não viu. O cinema e a televisão, pronto, guardam-se mais para os arquivos. Mas aquele papel que lhe encheu as medidas, e passo a expressão, e desculpe-me esta ideia, já existiu ou ainda está por vir? Eu espero que ainda esteja por vir, mas já fiz coisas que gostei muito. Olha, fiz a Maria Parda, que eu adorei fazer, fiz a Calamity Jane, que eu adorei fazer, fiz a avó do Fernando Pessoa, o menino de sua avó, que adorei fazer. De quem nunca se fala, aliás. Aquela avó que lhe comprou, que lhe deu dinheiro para ele comprar a tipografia. Mas ele era mau para o negócio, eu ouvi dizer. Era. Que gostei imenso de fazer, ainda a faço. Às vezes ainda vou fora de Lisboa, ainda há pouco tempo fui a Olga Cadaval fazer, e gosto muito de fazer. Há muita coisa que eu gosto. Olha, ensinei o ano passado uma coisa sobre o Chekhov, sobre a ilha de Sakhalina, a viagem de Sakhalina de Chekhov, em que fiz uma presa que falava minuto e meio. E adorei fazer aquele papel. Adorei. Não tive tempo porque eu escrevi o texto, adaptei a viagem do Chekhov e encenei. Portanto, eu não podia estar a representar. Mas havia uma presa em que Chekhov se encontrava com os presos de Sakhalina, e ali foi um momento para pôr em questão o tratamento nas prisões, porque é que as pessoas chegam a um ponto, portanto, a justiça em geral. E eu fazia uma presa, era 1 minuto e meio. A justiça ou a injustiça, não é? Exatamente. O que é que acha que as pessoas pensam de si, o público em geral? Qual é a ideia que tem de si, a imagem? Não sei.
Não sei. Eu às vezes estou a fazer uma coisa e penso assim, se eu fosse público, passava a embirrar com esta mulher. E outras vezes penso... Mas isso é porque a mensagem passava. Se eu fosse público, gostava deste tipo. Mas é uma coisa que eu tenho às vezes aqui atrás. Ainda tem dúvidas sobre o teatro? Tenho. Sobre o teatro não, mas tenho... Não, sobre o teatro, quando arranca para uma peça. Tenho imensas dúvidas. Os ensaios, tenho imensas dúvidas. A questão é assim, eu percebi... muito no princípio da minha carreira, ainda em Cascais, que eu tinha duas maneiras de ser. Se tivesse medo, e o meu medo podia consubstanciar-se de uma maneira que era nunca mais saía da casca. Aquilo ia-me bloquear e eu ia ficar ali paralisada. Passei alguns anos assim. E depois passei para o outro lado, que é, ao mesmo tempo que estou a estudar quase literariamente, a estudar quase psicologicamente, a personagem, atiro-me para ela como uma fera e sem medo de errar ou não errar, ou não sei. E o estudo é que me vai depois meter no caminho. Portanto, pôr-me cá fora, pôr isto cá fora. Para mim é a melhor maneira de fazer. Ou seja, aquilo que eu faço nos primeiros ensaios, ou que eu tento fazer, se o diretor me deixar, nunca é nada parecido com o que vai aparecer no final. Mas é a maneira, quer dizer, é a maneira mais livre de eu ser e como dizia o outro, não posso cantar se não for livre, e se não for livre morro. E cá está, isto tem tudo a ver com este segundo Fórum de Liberdade Exatamente. E Pensamento. Tem algum poema, disse-me que tinha esse poema da Sofia de Melbrenner de cor, que depois teve um parti-pris com ela em relação à pureza das palavras, mas há algum poema pequenino que nos possa brindar? Eu estava a pensar se conseguia dizer esse, mas não tenho a certeza. Vou tentar. Força. É um poema muito bonito da Sofia sobre a ida de Camões a pedir a tensa. Irás ao passo. Irás pedir que a tensa seja paga na data costumada. Este país te mata lentamente. País que tu chamaste e não responde. País que tu nomeias e não nasce. Na tua perdição se conjugaram inveja, desamor, não sei que ardente. E sempre os inimigos sobejaram a quem ousou mais ser que a outra gente. E aqueles que chamaste não respondem, porque estavam curvados e dobrados pela paciência, cuja mão de cinza tinha apagado os olhos no seu rosto. Irás ao passo, irás pacientemente, pois não te pedem versos, mas paciência. Este país te mata lentamente. Bravo! Eu ficava aqui pelo menos 3 horas aqui. A palavrinha do meio é que passou. Não foi. O nosso país ainda é retratado nesse poema, ou não? Ainda. E foi escrito há quantos anos? Eu acho que isto é dos anos 60. Portanto, 60 anos depois, praticamente, estamos um bocadinho a reviver a mesma história. Estamos sempre, porque sempre os artistas são tratados ou com um respeito reverencial e venerador quando eles já sofreram muito, ou com desconsideração? Ou com desconsideração. Não há meio termo? Não há muito, não. Há para quem tem jeito para passar entre os pingos da chuva? Exatamente. É esta a imagem? É. Ou para ficar em cima do muro. Exatamente. E estar ali na corda bamba. Quando se fala, Brito Sá, e agradeço muito mais uma vez de coração de ter brindado e nos ter proporcionado esta conversa. Peço desculpa da palavra que não era o que faltava. Não, é uma palavra de ouro que passou aí ao lado. Passou. 1% para a cultura ainda se regateia 1%? É verdade. Regateia-se e... Eu acho que o termo é mesmo pior este, que não é? regatear-se, distribui-se mal o que há. Há uma série de crivos e uma série de instituições que acabam por distribuir mal o dinheiro que há. E também
pouco, 1%. É pouco. E o próprio Primeiro-Ministro já concordou, a Ministra concorda, pronto, mas há sempre obstáculos. Agora, depois dos mecanismos feitos, a distribuição é quase sempre injusta e mal feita. Eu não sou nada passadista, não sou nada... Agora, na verdade, quando eu cheguei ao teatro havia muita incultura, até indiferença, até nos próprios meios havia preconceitos, havia incultura também. Mas não havia lobbies, não havia um certo gangsterismo que passou a haver. Porque, como o dinheiro era distribuído, era menor e era mais ou menos por baixo da mesa, era assim umas coisas, não dava... essa ilusão. Exatamente. Agora, há lobbies, há pessoas, há grupos que se apoderam de determinadas coisas e essas determinadas coisas são as coisas lesivas, são grupos de amigos, grupos de pessoas que fizeram cursos em comum. E há coisas que são graves, que estão a acontecer. A Barraca pode-se queixar disso ou não? Pode. Ou seja, não entra nessa onda? Num teatro português, situado em Portugal, não longe de Fátima, eu fui fazer uma peça, felizmente ao lugar, convidada. Do São Monteiro. A peça estava no programa das escolas e nós já tínhamos começado a fazer. Foi os primeiros monólogos que eu decorei na minha vida, foi aquele que em 1970 o São Monteiro publicou e foi logo tirado das livrarias por isto. Nós fomos fazer essa peça e quando lá cheguei vi que não havia um cartaz, o nome da peça, e era para escolas. E na véspera tinham-nos pedido que a nossa peça iria ser feita para escolas e iria ser feita à noite uma segunda sessão, porque tinha esgotado, as escolas tinham vindo todas, portanto o Conselho tinha-se mobilizado para ver e tal. E nós ficamos contentes e dissemos logo que sim, evidentemente. Quando cheguei, vi que não havia nada anunciado. E chamei o programador. Não vou dizer o nome porque não me apetece. Mas lembro-me do nome. O programador disse, mas então não há aqui nada. E ele disse-me, não há aqui nada, porque a Barraca não está aqui convidada pela programação, pelo programador. Está convidada pela Câmara. Eu disse, ainda bem, gente eleita, disse eu, para ser um bocadinho desagradável também, porque se fosse pela programação do teatro, pelo programador, que era ele, não seria a Barraca que se calhar convidaríamos. Pelo menos foi sincero. Eu dispenso bem essa sinceridade. Mas ficou-lhe aqui... Eu dispenso essa sinceridade, porque ela revela coisas muito más. Na fachada estava o Kim Barreiros. Não tendo nada a ver contra ele, atenção. Nada. Faltava, era a Barraca. Nada, não tenho nada contra isso. Estava a Olga Roriz, Kim Barreiros e Shakespeare em 90 minutos. Não sei o que é que a Barraca tem a menos ou a mais destes grupos. Olha, felizmente há luar e felizmente temos aqui também a Maria do Céu Guerra entre nós, espero que por muitos e longos anos, e agradeço imenso. Ela vai ser coqueluche do encerramento do segundo Fórum Liberdade e Pensamento, recordo, dia 9 de novembro, sábado, entre as 9h30 da manhã e as 8h30 da noite, no Liceu Camões. Tomam-me de assalto o Liceu Camões para este Fórum de Liberdade e Pensamento. Maria do Céu, Moema Silva, muito obrigado por aqui terem estado e se calhar até ao próximo ano, quando vier o terceiro fórum. Não, eu espero que viajes ao dia 9, que contemos contigo lá no nosso fórum. Eu e toda a gente que nos está a ver e ouvir. Obviamente. Muito obrigado, até à próxima.